Olá, humanos, eu sou o Nut, o pincher mais brabo e mais fofoqueiro da internet, e você tá no canal Nutzinho. Antes da fofoca começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me ajude a garantir a ração do final do mês. E por favor, não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, porque a fofoca corre solta em todo lugar. Bianca Miranda, mais conhecida como Bia Miranda, nasceu em meio a uma família que, com o passar dos anos, se tornaria bastante conhecida no universo midiático brasileiro. Neta de Gretchen, a rainha do rebolado, Bia foi inevitavelmente inserida em um contexto em que a fama, as câmeras e a exposição pública estavam sempre presentes. Desde cedo, sua vida particular chamou atenção não apenas pelo vínculo com uma família já acostumada aos holofotes, mas também pelas tensões e conflitos que viriam à tona conforme amadurecia. A infância de Bia foi marcada por um ambiente de contrastes. De um lado, havia a proximidade com a cultura popular e a música, elementos fortemente presentes na figura de Gretchen, e de outro, os problemas familiares que a colocariam em posição de destaque em noticiários e páginas de entretenimento. Ainda adolescente, Bia já demonstrava personalidade forte, postura desafiadora e desejo de conquistar seu espaço sem depender exclusivamente do sobrenome famoso. Esse traço de independência se tornaria uma de suas marcas pessoais e também a base de muitas das polêmicas que envolveriam seu nome. Com o passar do tempo, Bia começou a construir sua imagem pública, primeiro como uma jovem espontânea que aparecia em interações familiares nas redes e na mídia, mas rapidamente passou a ser reconhecida por sua postura polêmica, sua sinceridade crua e, muitas vezes, sua dificuldade em lidar com situações de conflito. Ao contrário de outras figuras que buscavam preservar a imagem, Bia parecia não temer a exposição de seus dilemas pessoais, o que a tornava ainda mais comentada e alvo de julgamentos. No centro de sua trajetória, a relação conturbada com sua mãe, Jenny Miranda, tornou-se uma das primeiras marcas públicas de sua vida pessoal. Os embates constantes entre mãe e filha, recheados de acusações mútuas e declarações inflamadas, foram frequentemente explorados pela imprensa de celebridades, o que acabou contribuindo para que o nome de Bia começasse a figurar em colunas de fofocas e programas de televisão. Esses episódios fizeram com que ela fosse reconhecida como uma figura polêmica, alguém que não hesitava em expor dores íntimas em público, mesmo que isso gerasse repercussões negativas. Outro ponto que merece destaque nesse período inicial é como Bia, mesmo jovem, não se limitava apenas a ser uma descendente de Gretchen. Desde cedo ela buscava traçar sua própria identidade, ainda que em meio a turbulências. Enquanto outras figuras relacionadas à família tentaram seguir caminhos artísticos ou discretos, Bia parecia se firmar como alguém que não se importava em ser considerada controversa, abraçando esse papel com intensidade. Foi nessa fase que surgiram os primeiros sinais de que ela não teria uma trajetória tranquila. A vida amorosa, por exemplo, já era fonte de curiosidade entre fãs e haters, que acompanhavam de perto seus envolvimentos e desentendimentos. Ao mesmo tempo, sua personalidade expansiva fazia dela uma figura atrativa para programas de TV em busca de audiência, colocando-a em evidência em situações que ora geravam empatia, ora revolta do público. Assim, a juventude de Bia Miranda pode ser entendida como o alicerce de tudo o que viria a seguir. Relacionamentos de alto impacto, brigas familiares expostas em rede nacional, polêmicas sucessivas e um estilo de vida constantemente acompanhado por curiosos e críticos. Essa fase introdutória, marcada pelo peso de um sobrenome famoso e pela necessidade de afirmar sua identidade própria, abriu espaço para que os acontecimentos mais intensos de sua vida se desenrolassem sob os olhos atentos da mídia e do público brasileiro. Um dos momentos que marcou a entrada definitiva de Bia Miranda no radar da mídia nacional foi seu envolvimento com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador, figura polêmica e ao mesmo tempo lendária do esporte brasileiro. Adriano sempre foi cercado por fama, fortuna e escândalos fora de campo, e a proximidade de Bia com ele acabou projetando ainda mais seu nome em portais de notícias e colunas de celebridades. O relacionamento entre os dois nunca foi totalmente oficializado como um namoro estável. Tratava-se de um envolvimento cheio de idas e vindas, encontros pontuais e muita especulação. Fotografias, testemunhos e aparições públicas sugeriam intimidade, mas a relação era marcada pela intensidade e pela falta de constância. O simples fato de ser associada a um nome de peso como o de Adriano já bastava para que Bia recebesse atenção redobrada da mídia, mas o modo como ambos se comportavam também aumentava o interesse popular. Adriano, acostumado a relacionamentos de grande visibilidade, manteve com Bia uma dinâmica que refletia tanto a fama dele quanto a personalidade forte dela. Enquanto para alguns esse envolvimento parecia apenas passageiro, para outros foi visto como uma tentativa de Bia de se projetar ainda mais no mundo das celebridades. A verdade é que o relacionamento expôs Bia a um público que antes talvez não a acompanhasse, consolidando sua imagem de figura midiática e chamando a atenção não apenas por ser neta de Gretchen,
mas por ser alguém que estava lado a lado com um ídolo esportivo. A relação também gerou fricções familiares e polêmicas adicionais. Jenny Miranda, mãe de Bia, chegou a se manifestar em entrevistas e redes sociais, demonstrando preocupação e até reprovação em relação à proximidade da filha com Adriano. Isso não apenas acentuou a tensão entre mãe e filha, como também fez com que as críticas à postura de Bia ganhassem contornos mais públicos. O envolvimento, portanto, não foi apenas um episódio íntimo, mas se tornou um elemento catalisador de debate sobre sua conduta, sua liberdade de escolhas e até sua maturidade. Outro aspecto desse período foi como a própria Bia reagia à atenção que recebia. Longe de negar ou tentar se esconder, ela parecia confortável em ver seu nome estampado em sites e páginas de fofoca. Para muitos, essa postura revelava um lado pragmático. Ela sabia que qualquer associação com Adriano, por mais turbulenta que fosse, renderia projeção, e não tinha problema em assumir esse papel. Para outros, no entanto, essa atitude reforçava essa imagem de uma jovem que buscava fama a qualquer custo, mesmo que isso viesse acompanhado de críticas pesadas. Com o tempo, o envolvimento esfriou e cada um seguiu seu caminho, mas a marca ficou. Bia, que até então era vista principalmente como uma jovem em conflito com a mãe e neta de uma artista famosa, passou a ser considerada uma figura independente no cenário de celebridades, com histórias próprias e polêmicas suficientes para ser reconhecida por conta de si mesma. O episódio com Adriano abriu caminho para que ela fosse convidada para outros espaços midiáticos e, principalmente, a tornasse alvo de curiosidade constante. Esse período pode ser considerado um divisor de águas. Foi a partir dele que Bia deixou de ser apenas coadjuvante de histórias familiares e passou a construir a própria narrativa, marcada por intensidade, envolvimentos polêmicos e escolhas que sempre despertavam debates. Se havia algo que constantemente colocava o nome de Bia Miranda nas manchetes, além de seus relacionamentos, eram as desavenças públicas com sua mãe, Jenny Miranda. O vínculo familiar, que poderia ser um porto seguro em meio à fama repentina, transformou-se em uma fonte interminável de conflitos, acusações e brigas que ganharam proporções nacionais. As primeiras tensões entre mãe e filha surgiram quando Bia ainda era adolescente. Jenny, que já buscava espaço como influenciadora e frequentemente associava sua imagem à de Gretchen, esperava que a filha seguisse um caminho mais controlado, disciplinado e menos polêmico. Entretanto, Bia mostrava justamente o contrário. Uma jovem que não aceitava ordens facilmente, que expunha sua insatisfação sem medo e que não via problema em transformar divergências privadas em discussões públicas. A relação começou a desmoronar de vez quando as duas passaram a trocar farpas em entrevistas e principalmente em redes sociais. Acusações de manipulação, falta de apoio e até exploração emocional eram lançadas de ambos os lados. Bia acusava Jenny de ser autoritária e de não respeitar sua individualidade, enquanto Jenny afirmava que a filha era ingrata, rebelde e irresponsável. Esse embate, que deveria ser resolvido de forma íntima, foi alimentado pela curiosidade do público e pelo interesse da mídia em explorar os dramas da família Miranda. Em meio a essas trocas de acusações, Gretchen, a avó de Bia, também se via envolvida, tentando mediar a relação entre mãe e filha, mas nem sempre conseguindo sucesso. Muitas vezes, as tentativas de reconciliação terminavam em novos rompimentos, seguidos de declarações públicas ainda mais duras. Essa exposição constante acabou transformando o conflito em uma espécie de novela acompanhada por fãs e críticos. O auge da rivalidade entre as duas ocorreu em momentos cruciais da vida de Bia, como sua entrada em A Fazenda. Jenny demonstrou desconforto com a forma como a filha se apresentava ao público, chegando a minimizar ou questionar sua participação no reality. Isso ampliou ainda mais a ruptura entre ambas, fazendo com que Bia se distanciasse da mãe e buscasse construir uma identidade desvinculada da imagem de Jenny. Outro fator que intensificou as desavenças foi o comportamento amoroso e social de Bia. Jenny frequentemente criticava os parceiros da filha e suas escolhas de vida, alegando preocupação com os rumos que ela tomava. Bia, por sua vez, via nas críticas uma tentativa de controle e sufocamento, o que aumentava sua resistência em manter proximidade com a mãe. Em várias entrevistas, Bia chegou a afirmar que se sentia mais próxima da avó do que da própria mãe, reforçando publicamente a fragilidade do vínculo entre elas. Apesar de algumas tentativas de reaproximação ao longo dos anos, o relacionamento entre Bia e Jenny sempre retornava ao ciclo de discussões. Para o público, esse embate constante se tornou parte da narrativa que definia Bia Miranda. Uma jovem que, além das polêmicas externas, vivia um conflito interno e familiar de grandes proporções. Essas brigas, mais do que simples atritos familiares, ajudaram a moldar a imagem de Bia perante o Brasil. Enquanto alguns a viam como vítima de uma relação tóxica e controladora, outros a julgavam como alguém que se alimentava do caos e da exposição para se manter em evidência.
A consagração definitiva de Bia Miranda como uma personalidade midiática veio com sua participação em A Fazenda, um dos realities mais populares do Brasil. A escolha de Bia para integrar o elenco chamou a atenção de imediato. Uma jovem já conhecida por suas polêmicas familiares, seus envolvimentos amorosos e seu temperamento explosivo. A expectativa era alta, e não demorou para que sua presença se tornasse um dos principais destaques da edição. Logo nos primeiros dias, Bia deixou claro que não estava disposta a ser apenas coadjuvante. Sua postura firme, suas opiniões afiadas e a forma como encarava os confrontos a colocaram no centro dos debates da casa. Enquanto alguns participantes buscavam estratégias mais discretas, Bia parecia se sentir confortável em protagonizar embates, conquistando uma legião de fãs que se identificavam com sua autenticidade, mas também despertando a antipatia de quem a considerava agressiva e intolerante. O programa foi palco de várias situações que refletiam traços já conhecidos de sua personalidade: sinceridade crua, impulsividade e disposição para se impor em qualquer circunstância. Os embates com rivais dentro da casa, muitas vezes marcados por gritos e declarações fortes, garantiam destaque em programas de fofoca e resumos do reality. A cada semana, seu nome estava entre os mais comentados nas redes, consolidando sua imagem como uma das figuras centrais da edição. Outro ponto importante foi a relação que Bia construiu dentro da casa. Enquanto enfrentava opositores ferrenhos, também criou laços de amizade sólidos, sendo o mais notável deles com Deolane Bezerra, advogada e influenciadora que também marcou presença no reality. As duas formaram uma espécie de aliança que se transformou em um dos pontos mais comentados daquela edição. Juntas, se apoiavam nas disputas e se fortaleciam diante dos rivais, conquistando uma base de fãs que via nelas símbolos de força e resistência. A participação em A Fazenda também reforçou a distância entre Bia e sua mãe, Jenny Miranda. Enquanto a filha ganhava espaço e popularidade, a mãe dava declarações polêmicas fora do programa, muitas vezes criticando o comportamento de Bia. Essa dualidade aumentava a curiosidade do público, que acompanhava não apenas a trajetória da jovem dentro do reality, mas também os desdobramentos familiares fora dele. Ainda que tenha sido alvo de críticas severas, Bia soube usar sua passagem pelo reality para consolidar sua marca pessoal. Uma mulher intensa, que não foge de confrontos e que, ao mesmo tempo, é capaz de cativar pela espontaneidade. O programa lhe deu visibilidade em escala nacional, permitindo que deixasse de ser reconhecida apenas pelos laços familiares ou por relacionamentos polêmicos, passando a ser vista como uma personagem autônoma, com espaço próprio no universo das celebridades. O impacto da participação foi imediato. Mesmo após sua saída, seu nome continuava sendo pauta nos noticiários de entretenimento. Seja pelo legado deixado na edição, seja pelas polêmicas que arrastava para fora do confinamento, Bia se consolidou como uma figura de interesse constante para o público. Dentro de A Fazenda, um dos pontos que mais marcaram a trajetória de Bia Miranda foi sua amizade com Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital que já carregava consigo uma base de fãs expressiva. A aproximação entre as duas foi natural, já que ambas compartilhavam traços semelhantes: personalidades fortes, discursos sem filtro e disposição para enfrentar rivais sem medo de represálias. No decorrer do programa, Bia e Deolane passaram a ser vistas como um verdadeiro bloco de resistência contra outros participantes. Essa aliança não era apenas estratégica, mas também emocional. Bia encontrou em Deolane uma espécie de mentora e figura de apoio dentro do confinamento, alguém que validava suas atitudes e a defendia em meio às críticas. Do lado de fora, o público acompanhava essa união com fascínio, e a dupla se tornou um dos assuntos mais comentados da edição. A parceria entre as duas ultrapassava o jogo. Enquanto alguns participantes se aproximavam apenas por conveniência, a relação de Bia e Deolane parecia carregada de sinceridade, marcada por conversas profundas, momentos de descontração e uma confiança mútua que se refletia nas escolhas dentro da competição. Quando uma delas era atacada, a outra reagia imediatamente, criando um elo de cumplicidade que dava essa impressão de irmandade. Após o término do reality, essa amizade continuou rendendo frutos. Bia e Deolane seguiram se apoiando publicamente, participando de eventos juntas e mantendo a imagem de uma relação sólida. Para Bia, essa ligação foi extremamente positiva. Estar ao lado de uma figura já consolidada como Deolane ampliava sua visibilidade, agregava credibilidade e a colocava em contato com um público que talvez ainda não a acompanhasse com tanta intensidade. No entanto, como em grande parte da vida de Bia, a amizade também foi cercada de polêmicas. Havia quem criticasse a relação, apontando que Bia se apoiava excessivamente na influência de Deolane para se manter relevante. Outros, por sua vez, viam a dupla como uma verdadeira força, admirando a lealdade e a coragem que ambas demonstravam. O fato é que a amizade se tornou um marco na trajetória de Bia,
consolidando sua imagem de mulher forte e combativa. É importante destacar que essa parceria também ajudou Bia a se distanciar ainda mais da narrativa construída por sua mãe, Jenny Miranda. Enquanto o relacionamento materno era fonte de dores e críticas, a ligação com Deolane mostrava que Bia era capaz de criar vínculos sólidos fora do círculo familiar. Essa dualidade reforçava na imagem pública de uma jovem que, apesar das turbulências, sabia encontrar apoio e construir novas alianças. A amizade com Deolane, portanto, foi um divisor de águas. Se antes Bia era vista apenas como uma jovem envolvida em brigas familiares e polêmicas amorosas, a relação com a advogada a projetou como parte de um núcleo de influência dentro do cenário de celebridades. Mais do que uma amizade, esse elo representou uma etapa de amadurecimento, consolidando sua presença em um meio competitivo e reforçando sua capacidade de permanecer em evidência. Ao longo de sua trajetória pública, Bia Miranda sempre teve sua vida amorosa acompanhada de perto pela mídia e pelo público. Seus envolvimentos, namoros e términos nunca passaram despercebidos, tornando-se constantemente alvo de especulação, debates e manchetes. Com uma postura intensa e passional, Bia raramente viveu relacionamentos discretos, o que reforçava sua imagem de alguém que não se escondia nem mesmo em sua intimidade. O primeiro grande destaque nesse campo veio justamente com a exposição de seu envolvimento com Adriano Imperador, que deu à jovem uma projeção inicial significativa. A intensidade da relação, embora não tenha se consolidado como um namoro firme, deixou claro que Bia não teria medo de se relacionar com figuras públicas e viver essas experiências sob os olhos atentos da sociedade. Depois desse período, Bia passou por uma sequência de relacionamentos que se tornaram pauta constante em sites de fofoca. Alguns foram mais discretos, enquanto outros se transformaram em verdadeiros campos de batalha expostos na mídia. Suas escolhas amorosas refletiam sua personalidade, intensidade, paixão e, muitas vezes, desentendimentos que acabavam se tornando públicos. Um dos episódios mais comentados envolveu sua relação com um influenciador conhecido como Gato Preto. O namoro foi marcado por altos e baixos, discussões acaloradas e reconciliações repentinas. O casal se tornava assunto frequente não apenas pelo afeto exposto, mas também pelos conflitos, que muitas vezes se estendiam às redes sociais e davam a impressão de uma relação constantemente à beira da ruptura. Além disso, Bia viveu outros envolvimentos que, mesmo mais breves, não escaparam dos olhares do público. Seu padrão de relacionamento sempre foi acompanhado por uma narrativa de intensidade, seja no amor ou na briga. Essa característica, que para uns era prova de autenticidade, para outros era vista como instabilidade. O fato é que cada novo namoro ou romance alimentava ainda mais a curiosidade em torno de sua vida pessoal. A mídia, por sua vez, aproveitava cada detalhe. Paparazzi, prints de conversas, declarações públicas e indiretas em redes sociais serviam como combustível para manter o nome de Bia em evidência. Muitas vezes, o público acompanhava em tempo real os desdobramentos de seus relacionamentos, como se fosse uma novela aberta, em que os capítulos se desenrolavam diante de todos. Os relacionamentos amorosos também se entrelaçaram com outros aspectos de sua vida, como os conflitos familiares e as polêmicas públicas. Jenny Miranda, sua mãe, por diversas vezes criticou abertamente os parceiros da filha, aumentando ainda mais a tensão entre as duas. Em contrapartida, Bia defendia suas escolhas, reforçando a ideia de independência e autonomia em sua vida amorosa, mesmo que isso resultasse em mais discussões e rupturas familiares. De forma geral, a trajetória romântica de Bia Miranda reflete o padrão de sua vida pública, marcada por intensidade, polêmica e exposição. Para seus fãs, seus relacionamentos eram um reflexo de sua autenticidade e coragem de viver o que quisesse, sem medo do julgamento. Para seus críticos, eram exemplos de irresponsabilidade e de uma vida emocionalmente tumultuada. A gravidez de Bia Miranda marcou uma das fases mais delicadas e comentadas de sua trajetória. Acostumada a ver sua vida amorosa e familiar exposta, ela se deparou com uma situação que uniu tanto momentos de felicidade quanto de polêmica intensa. A notícia de que se tornaria mãe gerou repercussão imediata, dividindo opiniões e reacendendo debates sobre sua maturidade, suas escolhas e sua capacidade de lidar com responsabilidades em meio a tantas turbulências. O anúncio, feito em meio à grande curiosidade do público, foi recebido com surpresa. Para muitos, a gravidez representava uma oportunidade de transformação, um momento de amadurecimento que poderia levar Bia a repensar sua postura diante da vida. Havia a expectativa de que a chegada de um filho pudesse trazer estabilidade e aproximá-la novamente de familiares com quem tinha relações abaladas. Entretanto, a situação rapidamente ganhou contornos de polêmica. O relacionamento com o pai da criança já era alvo de críticas, marcado por conflitos e acusações mútuas.
As discussões entre os dois, muitas vezes expostas em redes sociais e na mídia, geravam dúvidas sobre a harmonia necessária para a formação de uma família estruturada. O ambiente de instabilidade acabou ofuscando parte da alegria que normalmente acompanha a espera de um bebê. A gravidez também reacendeu os embates com sua mãe, Jenny Miranda, que chegou a se manifestar sobre o tema, questionando a capacidade da filha de assumir a maternidade em meio a tantos conflitos pessoais. Essas declarações públicas só aumentaram a tensão já existente entre as duas e colocaram a gestação de Bia sob um escrutínio ainda maior. Apesar das críticas, Bia buscava mostrar que estava determinada a assumir a maternidade com responsabilidade. Declarava que seu filho seria prioridade e que estava disposta a mudar o que fosse necessário para garantir seu bem-estar. Essa postura agradava a parte de seus fãs, que enxergavam na gravidez uma chance de recomeço, mas também era vista com desconfiança por aqueles que já acompanhavam seus escândalos anteriores. Durante a gestação, cada detalhe da vida de Bia se tornava notícia. Consultas médicas, mudanças físicas, declarações emocionadas e até discussões públicas relacionadas ao pai da criança. Tudo era amplificado pela mídia e analisado pelo público como se fosse um espetáculo contínuo. Esse excesso de exposição gerava pressão extra sobre a jovem, que mesmo sob olhares críticos, seguia afirmando sua disposição em viver intensamente cada etapa. Ao mesmo tempo, a gravidez não afastou Bia das polêmicas. Ela continuava a se envolver em embates e declarações polêmicas, o que reforçava o caráter dual de sua trajetória. Uma jovem prestes a se tornar mãe, mas ainda imersa em um estilo de vida marcado por turbulências e confrontos. A maternidade, portanto, foi um ponto de virada em sua história, embora não tenha representado o fim das controvérsias. Pelo contrário, tornou-se mais um elemento a ser acompanhado de perto pela imprensa e pelo público, que agora observavam como Bia conciliaria sua nova realidade com o temperamento explosivo e a vida agitada que sempre cultivou. Mesmo com a chegada da maternidade, algo que poderia ter simbolizado um período de recolhimento e estabilidade, Bia Miranda seguiu protagonizando uma sequência de polêmicas que reforçaram sua fama de figura controversa e imprevisível. A gravidez não apagou sua personalidade intensa, pelo contrário, parecia intensificar ainda mais a exposição de suas escolhas e conflitos. Logo após anunciar a gestação, Bia passou a enfrentar críticas sobre sua postura pública. Muitos questionavam se ela estava preparada para assumir a responsabilidade de ser mãe, principalmente por manter o mesmo estilo de vida marcado por embates, declarações fortes e envolvimentos conturbados. A opinião pública se dividia. De um lado, quem acreditava que a maternidade poderia transformá-la. De outro, aqueles que viam apenas a continuidade de seu histórico de turbulências. As desavenças com o pai da criança alimentaram ainda mais esse clima de instabilidade. As discussões do casal eram frequentemente expostas em redes sociais, com acusações e indiretas que transformavam a relação em espetáculo. Bia, conhecida por não silenciar diante de críticas, respondia sempre com intensidade, mantendo o público atento a cada novo episódio. Outro ponto polêmico foi a continuidade de sua briga com Jenny Miranda, sua mãe. A gravidez, que muitos acreditavam que poderia aproximar as duas, apenas reacendeu velhos conflitos. Jenny chegou a questionar publicamente a postura da filha, gerando novas rodadas de discussões e ataques. Esse distanciamento, constantemente analisado pela mídia, consolidava a imagem de uma família marcada por rupturas e ressentimentos. Além das questões familiares e amorosas, Bia também se envolveu em embates com outras figuras públicas. Seu temperamento explosivo a fazia reagir a críticas de influenciadores, celebridades e até fãs, sempre com declarações inflamadas que rapidamente viralizavam. A cada semana parecia surgir uma nova polêmica, alimentando a narrativa de que Bia vivia em constante estado de confronto. A repercussão desses episódios também teve reflexos na maneira como ela era tratada pela mídia. Programas de entretenimento exploravam suas falas, sites de fofoca destacavam suas brigas e sua vida se transformava em pauta contínua. Longe de se retrair, Bia parecia alimentar essa exposição, consciente de que sua imagem estava diretamente ligada ao impacto que causava no público. O que para muitos seria desgastante, para Bia se tornava combustível. Ainda que sob críticas duras, ela mantinha sua presença em evidência, demonstrando que não estava disposta a se apagar diante das pressões. Essa postura, embora contestada, a mantinha no centro das atenções, algo que desde cedo parecia ser parte de sua essência. Assim, o período pós-gravidez consolidou ainda mais o perfil de celebridade polêmica. Alguém que não se deixava moldar pelas expectativas sociais e que preferia viver de forma intensa, mesmo que isso significasse ser constantemente julgada. Entre todos os relacionamentos amorosos de Bia Miranda, nenhum ganhou tanta projeção e polêmica quanto sua relação com o influenciador conhecido como Gato Preto.
O envolvimento dos dois, que começou de maneira intensa e rapidamente ganhou repercussão, se tornou um dos episódios mais comentados da vida da jovem, marcado por altos e baixos que se desenrolaram quase sempre diante dos olhos do público. Desde o início, a relação já demonstrava sinais de turbulência. O casal aparecia constantemente em momentos de carinho e cumplicidade, mas, em paralelo, também protagonizava discussões acaloradas que se tornavam públicas, seja por vídeos, postagens em redes sociais ou relatos que chegavam à imprensa. Essa dualidade, amor intenso de um lado, brigas do outro, alimentava a curiosidade e dividia a opinião popular. Um dos pontos que chamava a atenção era a exposição deliberada do relacionamento. Tanto Bia quanto o Gato Preto pareciam não ter receio de compartilhar os detalhes de sua vida íntima, transformando cada desentendimento em espetáculo e cada reconciliação em motivo de manchete. Para os fãs, essa transparência era um sinal de autenticidade. Para os críticos, era mais uma demonstração de imaturidade e busca incessante por atenção. As brigas constantes não se restringiam ao ambiente virtual. Houve episódios em que discussões do casal chegaram a circular em vídeos gravados em locais públicos, reforçando a imagem de um relacionamento marcado por intensidade, mas também por instabilidade. Muitas dessas brigas envolviam acusações de traição, desrespeito e ciúmes exacerbados, criando um clima de desconfiança que minava qualquer tentativa de estabilidade. Apesar das tensões, as reconciliações eram igualmente intensas. Não eram raros os momentos em que, após uma sequência de brigas, Bia e o Gato Preto reapareciam juntos, trocando declarações apaixonadas e reafirmando o vínculo. Essa dinâmica de romper e reatar se repetiu diversas vezes, transformando o relacionamento em uma verdadeira novela acompanhada em tempo real pelo público. A relação também impactou outras áreas da vida de Bia. Muitas de suas polêmicas familiares e discussões públicas eram atravessadas pela presença do Gato Preto, que se tornava tanto motivo de apoio quanto de críticas. Jenny Miranda, por exemplo, nunca deixou de manifestar descontentamento em relação a esse envolvimento, o que ampliava ainda mais as tensões entre mãe e filha. O relacionamento chegou ao ápice da exposição quando os dois se viram envolvidos em um episódio trágico e polêmico: o acidente de Porsche, que marcou profundamente a trajetória de ambos e se tornou um dos acontecimentos mais sombrios da vida de Bia Miranda. O episódio mais sombrio e marcante da trajetória de Bia Miranda ocorreu quando ela e o Gato Preto se viram envolvidos em um acidente de Porsche, que também atingiu um pai e seu filho. O caso, amplamente divulgado pela mídia, trouxe consequências devastadoras para todos os envolvidos e deixou uma marca indelével na vida da jovem. Naquele dia, Bia estava com o Gato Preto dentro de um Porsche de luxo, veículo que já simbolizava ostentação e polêmica por estar associado a um estilo de vida acelerado e controverso. Segundo relatos posteriores, o carro estaria em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu de maneira violenta. O impacto foi tão forte que não apenas os ocupantes do veículo sofreram, mas também um homem e seu filho, que foram atingidos no acidente. O choque causou comoção nacional. O envolvimento de celebridades em acidentes automobilísticos sempre atrai grande atenção, mas neste caso, a presença de vítimas inocentes elevou ainda mais o grau de indignação pública. As primeiras imagens do acidente rapidamente circularam nas redes sociais, mostrando a gravidade da colisão e o estado crítico das vítimas. Para Bia, o episódio foi um divisor de águas. Até então, sua imagem pública já era marcada por polêmicas, mas a tragédia trouxe um peso muito maior. Parte da opinião pública passou a responsabilizá-la, ainda que as circunstâncias específicas apontassem o Gato Preto como figura central na condução do veículo. Mesmo assim, por estar presente, Bia se viu no olho do furacão midiático, sendo alvo de críticas severas e questionamentos sobre sua vida, suas escolhas e o estilo de companhias que mantinha. O acidente também agravou sua relação com a família. Jenny Miranda, sua mãe, reforçou publicamente o discurso de que Bia fazia escolhas que a colocavam em situações de risco, enquanto Bia se defendia dizendo que era injustamente julgada por erros que não eram seus. Esse embate, mais uma vez, dividiu opiniões e manteve a imagem de uma família em constante conflito. No campo jurídico, investigações foram abertas para apurar responsabilidades. O Gato Preto se tornou o principal alvo das acusações, mas Bia continuou sendo chamada para prestar depoimentos e dar esclarecimentos, o que mantinha seu nome constantemente associado à tragédia. Essa exposição reforçava o rótulo de polêmica e criava um estigma difícil de ser apagado. Do ponto de vista psicológico, o episódio deixou marcas profundas. A experiência de presenciar um acidente grave envolvendo vítimas inocentes foi relatada como um trauma que impactou diretamente seu emocional. Ao mesmo tempo, Bia demonstrava em público uma postura de enfrentamento, tentando seguir adiante apesar das críticas e das consequências. Esse acidente simbolizou o auge da instabilidade em sua vida.
Mais do que qualquer briga familiar, polêmica amorosa ou confronto midiático, o episódio do Porsche ficou registrado como um momento em que sua trajetória deixou de ser apenas espetáculo para se confundir com tragédia. A repercussão se estendeu por meses e até hoje é lembrada como um dos acontecimentos mais marcantes de sua história. Assim, a vida de Bia Miranda pode ser lida como uma narrativa de intensidade, marcada por conflitos familiares, envolvimentos amorosos turbulentos, alianças fortes, gravidez exposta, polêmicas constantes e, finalmente, um episódio trágico que redefiniu sua imagem pública. Entre amor, dor, fama e controvérsias, Bia consolidou sua posição como uma das personalidades mais comentadas de sua geração. Alguém que viveu cada capítulo de forma crua e sem filtros, para o bem e para o mal. Pronto, falei tudo. Agora é com vocês. Deixa o gostei e se inscrevam nas minhas outras redes sociais. Acabou o vídeo, mas a fofoca nunca termina. Logo estarei de volta com mais conteúdo mais rápido do que eu correndo atrás do carteiro. Então até breve.